Para voltar a vencer e se recuperar dentro do G4 da Série B, Goiás encara a equipe do Vasco da Gama às 8 horas da noite, lá no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, em um duelo praticamente direto por essa disputa para ver, né, quem vai jogar a Série A de 2022. No vídeo de hoje, ele trazer aqui os desfalques do Goiás, quem está de fora para esse duelo importante lá na capital carioca, também a provável escalação do time esmeraldino, também pelo lado do Vasco da Gama, e o histórico completo desse confronto. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos aqui também no YouTube do Goiás News, que com toda certeza ajuda bastante aqui o meu trabalho, beleza? Eu irei começar o vídeo de hoje falando aí pelo lado do Goiás. Marcelo Cabo ainda terá dois problemas visando essa partida muito complicada contra o Vasco da Gama. O treinador perdeu aí dois atletas por suspensão, o primeiro deles o zagueiro David Duarte e o outro o volante Rezende, que havia se machucado também no último jogo do Goiás, no clássico contra o Vila Nova, e além de ter saído contundido, levou aí o seu terceiro cartão amarelo, então acaba que fica suspenso de fora desse jogo. De qualquer forma, a tendência é que ele volte para a partida aí contra o Vitória no próximo final de semana. Essas serão as duas únicas ausências, mas as mudanças no time deverão ser aí até que muitas, isso porque o treinador quer contar com o Felipe Bastos no meio de campo, deixar apenas o Felipe, o Caio Vinícius e um pouco mais avançado o Elvis, aí quem sabe colocando o Dieguinho mais numa função ofensiva pelos lados do campo. Isso é mais uma confirmação que a gente vai ter mais quando iniciar o jogo mesmo, porque o Dieguinho pode fazer tanto essa função de atacante atuando pela ponta direita, ou também no meio de campo, como estava jogando, mais um meia direita, às vezes revezando com a Apodi, mas acabou que não deu muito certo nos últimos jogos, né? Então a tendência aí é que pode sim o Goiás entrar em campo no esquema 4-3-3. No mais, a provável escalação aí do Goiás é com o Tadeu no gol, o Iago Mendonça substitui o David Duarte na zaga, fazendo uma dupla aí com o Reinaldo pelo lado esquerdo, na lateral direita o Apodi, lateral esquerda o Hugo, meio de campo formado com os três meias, né? Dois volantes, Felipe Bastos e o Caio Vinícius, um pouco mais avançado o Elvis. Ainda teremos o Dieguinho, que não temos certeza ainda se vai jogar como meia direita ou mais como um ponta avançado, né, pelo lado direito no campo. O ataque, o Aleph Manga e também o Nicolas. Até surgiu aí uma hipótese que o Aleph Manga poderia não iniciar jogando essa partida, porque teve aquela discussão com o Marcelo Cabo, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E até mesmo se ocorrer algo do tipo, aí sim pode demitir o Marcelo Cabo, porque não faz sentido nenhum, por conta de uma discussão, o jogador que é o artilheiro do time sair de um jogo tão importante como é esse contra o Vasco para colocar o Dadá Belmonte, por exemplo, até mesmo o Wellington, que fez o gol contra o Vila Nova, mas assim, não está na sua melhor forma. Acho que seria mais uma disputa de ego caso o Marcelo Cabo realmente opte por tirar o Aleph Manga, só por conta daquela discussão, enfim, os problemas internos dentro do clube. Eu acho que o time em si, a competição, vale 1000 vezes mais, né, do que a própria opinião de cada pessoa aí. Então, para mim, o Aleph Manga, com toda certeza, tem que ser titular dentro desse time do Goiás, apesar que, como eu já até falei lá no Goiás News, é um jogador que não tem muito carisma, não é esse atleta que costumou passar pelo Goiás assim e fazer muito sucesso, igual o Michael, o Bruno Henrique, o Eric, o próprio Wellington, enfim. O Aleph Manga é um outro tipo de jogador, mas está dando certo. Eu acho que isso é o mais importante para a gente olhar hoje dentro do elenco do Goiás. Então essa é a provável escalação do time esmeraldino. Quero saber a sua opinião, se você faria alguma alteração, algo de diferente aí realmente, que poderia ajudar efetivamente o time que não jogou praticamente nada nos dois últimos jogos, principalmente contra o Avaí. Para mim foi a pior atuação do Goiás aí, pelo menos nos últimos 10 anos. Não, meu Deus do céu, acho que eu nunca tinha visto um jogo tão ruim do Goiás daquele jeito. Para atacar, o time não estava fazendo nada, mereceu perder. Agora contra o Vila Nova começou muito desatento, no segundo tempo até jogou bem, não tenho nem muita crítica para fazer não, mas no primeiro tempo realmente muito vergonhoso. Enfim, todo mundo sabe, já passou essa dor, esse sofrimento, precisamos voltar a ganhar para recuperar essa gordurinha dentro do G4 e também, né, até mesmo para voltar a vencer na Série B, não deixar para esses últimos jogos. Eu pensei que o Goiás ainda teria aquela sequência muito grande de vitórias, mas pelo jeito o nosso ápice da Série B já passou. Agora é mais controlar e realmente fazer uma campanha segura para voltar à Série A. Hoje, antes de iniciar a rodada, com 26 jogos
para todas as equipes. O Goiás abre essa 27ª rodada contra o Vasco lá em São Januário. O Verdão tem 45 pontos e o Avaí, que é o primeiro fora, tem 43. Isso porque o Avaí venceu seus 2 últimos jogos aí direto, acabou encostando de vez dentro do G4. Mas fora isso, os outros times estão até que distantes. O Avaí, que é o quinto, né, tem 43 e o Guarani, sexto colocado, tem 41. Depois disso, só vem lá o CSA com 38, o Vasco hoje tem 37. Mas se o Goiás perder para o Vasco, a distância para os dois times aí, né, chegam em apenas 5 pontos por se tratar de um gigante time do futebol brasileiro. Realmente não é nada muito confortável ter esses clubes aí beirando, né, o Goiás, que pelo jeito aí vai passar por uma pequena turbulência. Esperamos que já tenha passado por todas essas fases ruins e volte a vencer hoje, né, contra o Vasco lá em São Januário. Quero saber seu palpite também para esse jogo de hoje. Pelo lado do Vasco, o time do Fernando Diniz, que venceu seu último compromisso contra o Brusque fora de casa por 1-0, vive um momento de 4 jogos sem derrotas nessa Série B. Até mesmo são números meio que, se você olhar só naturalmente o resultado, enfim, parece uma coisa, mas, por exemplo, contra o CRB o Vasco estava ganhando, um jogo que ficou 1-1 lá em Maceió. O Vasco estava ganhando até os acréscimos daquela partida quando levou o empate. Também da mesma forma contra o Cruzeiro, dentro de casa, às vezes aí, se o Vasco tivesse ganhado esses 2 jogos, já estaria muito mais próximo do G4. É um time que vem melhorando nos últimos jogos, muito perigoso para o lado do Goiás. O treinador aí, que é o Fernando Diniz, terá a volta de 2 jogadores que estavam suspensos da última partida contra o Brusque, que é o meia Andrei e o atacante também, o Léo Jabá. Outros jogadores que ficaram suspensos o zagueiro Léo Matos, e a tendência é que o Zeca seja deslocado para a lateral direita. É um time muito interessante esse do Vasco. Acabou que não deu muita liga, mas assim, faz uma campanha de recuperação agora nessa reta final. Provável escalação do time é com Vanderlei no gol, lateral direita com o Zeca, os 2 zagueiros o Leandro Castan e o Ricardo Graça. Na lateral esquerda, o Riquelme. No meio de campo, o Andrei, o Marquinhos Gabriel e o Nenê, que voltou ao time, já tem 2 gols marcados nessa Série B. 3 atacantes, o Léo Jabá, o Morato e também o Cano. Eu diria que os atletas mais perigosos realmente têm referências boas em todos os setores do campo. Zagueiro Leandro Castão, lateral direito também o Zeca, que é muito bom. Meio de campo o Nenê, que acabou de chegar e vem sendo decisivo nos últimos jogos. Muito importante o Goiás redobrar a marcação. Uma pena ter perdido o Resende para esse duelo, mas enfim, faz parte aí, né, de um campeonato tão longo como é a Série B. E no ataque aí o Cano e também o Morato. É importante o Goiás redobrar os seus cuidados. O Verdão, assim, que ficou muitos jogos sem levar gols, acabou que nas últimas 3 partidas teve a sua defesa vazada. Importante aí demais da conta a gente segurar esse time do Vasco, que pelo menos um gol o Goiás acho que consegue fazer hoje, se pelo menos passar em branco mais uma vez, com o Tadeu ali pegando tudo de novo. Acho que a gente tem totais condições de vencer essa partida contra o Vasco da Gama. Olhando, né, o histórico do confronto, realmente é um jogo de Série A. Goiás e Vasco só jogaram aí pela Série B em 2016 e agora, né, nesse ano de 2021, fazem o seu 4º jogo na história da segundona. No total são 48 encontros, com 13 vitórias do Goiás, 14 empates e 21 vitórias do Vasco da Gama, beleza? Quero saber o seu palpite para o jogo de hoje, se você está confiante, se dá para o Goiás recuperar, até mesmo em caso de derrota, o que você pensa assim que seria o melhor para o Goiás fazer para essa reta final da Série B, né? Um momento que nenhum torcedor esperava passar essa decadência logo na reta final, mas enfim, acho que ganhando hoje, recuperando esses pontos perdidos contra o Vila Nova principalmente, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também, se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo que rola aqui dentro do maior do Centro-Oeste. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!